Então, queria pedir para a Mariana. Mariana, você pode orar por nós, por essa hora? O Espírito de Deus guiar e revelar a sua palavra para nós? Posso sim. Senhor, eu te agradeço por esse momento tão precioso na sua presença. Muito obrigada, Senhor. Que momento rico, que momento precioso. Enche nosso coração com a sua presença, com a sua palavra, com o seu espírito. Que nessa manhã nós sejamos edificadas. Que nessa manhã, Senhor, nós sejamos agraciadas, meu Pai, com a sua palavra. Que o Senhor possa usar a vida da Roberta, que o Senhor possa usar a boca dela, que o Senhor venha trazer revelação ao nosso coração e que essa palavra edifique, transforme a nossa vida, ministre os nossos corações e que seja luz na vida das pessoas que estiveram ao nosso redor. Muito obrigada, abençoa a vida de cada irmã que está aqui presente, as que vão ouvir depois também, que seja um momento precioso, meu Pai, um momento realmente glorioso na sua presença. Senhor, enche-nos com a tua presença nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Então, o texto que a dona Raquel pediu para a gente continuar aqui compartilhando, né, é o texto de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que são os 3 capítulos que vão abordar, né, o Sermão do Monte. Eu vou pedir para todas vocês que puderem abrir suas Bíblias, é um texto longo, né, são 3 capítulos, em algumas horas nós vamos ler, né, os versículos, e eu vou pedir a ajuda de vocês, assim como a dona Raquel faz, amém? E para a gente começar, eu queria começar falando um pouco desse contexto em que Jesus chega ali no Sermão do Monte, né? Minha amiga Joyce vai me ajudar, e ela fez esse trabalho lindo do PowerPoint para nós. Então, como o nosso texto é muito grande, nós vamos dividir mais ou menos nesses 5 momentos de meditação. Esse pequeno panorama, as bem-aventuranças, os sáulos do mundo, Jesus e a lei e os ensinamentos celestiais. Então, nós vamos começar com um panorama, né? Esse panorama desse momento que vai acontecer na história. E eu queria pedir para alguém abrir lá em Isaías 9, versículo 1 e 2. Isaías 9, versículo 1 e 2. Antes da gente ler o Isaías 9, 1, 2, fica aí aberto quem conseguiu abrir. O que acontece? Jesus está começando o seu ministério público, escancarado para toda a humanidade. Se você for olhar ali no capítulo 4, antes do capítulo 5, Jesus tinha então tido a sua tentação, né, no deserto, logo depois que ele é batizado por João Batista, ele vai para a sua tentação no deserto, ele vive um momento de arregimentar os discípulos e também anda já ali em torno da Galileia, fazendo milagres, curando os enfermos, ele já se mistura no povo. Mas agora, no Sermão do Monte, é a primeira vez que Jesus vai estar, vamos dizer assim, oficialmente fazendo um ensino para os seus discípulos, né? Ali a palavra vai falar no versículo 1 e no versículo 2, que Jesus, ele chama os seus discípulos para esse momento e a multidão também se aproxima de Jesus. Mas o que é interessante a gente falar antes desse momento? Jesus, ele não nasce em Cafarnaum, que é na Galileia. Jesus nasce, né, na cidade de Belém. E ele é criado em Nazaré. Mas ele vai para esse lugar no norte de Israel, Cafarnaum, onde ele vai para cumprir a profecia que está lá em Isaías 9, capítulo 9, versículo 1 e 2. Então, quem abriu, por favor, pode ler. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, Jesus, ele vai para essa cidade, para essa região, cumprindo a profecia de Isaías, um povo que tinha sido muito oprimido, né? A região de Naftali e Zebulon ali, que foram muito oprimidos pelos assírios, era essa região de muito pecado, essa região largada, vamos dizer assim, essa região difícil, não era aquele lugar propício, né? Onde Jesus começaria, não era o lugar mais vamos dizer assim, popular para Jesus começar o seu ministério, era um lugar mais pedreira, era um lugar mais difícil
difícil para Jesus começar o seu ministério, mas, no entanto, é ali que o amor de Deus vai ser abundante, né? E aí, na largada, Jesus também, ele começa cumprindo uma profecia. O próprio momento dele iniciar o seu ministério já é cumprindo uma profecia, já é participando daquilo que já foi dito, né? Então, Jesus, ele é tão maravilhoso que ele ensina falando, andando, com palavras, sem palavras, nos seus gestos mais simples e nos mais complexos. Jesus está ensinando, ele está cumprindo a vontade do Pai. Então, o fato de ter sido ali na Galileia também é um cumprimento de promessa do Senhor para nós, né? Então, como eu já falei, o Sermão do Monte marca o início público do ministério de Jesus, né, dos seus ensinamentos. Jesus, então, discorre, vou deixar aqui o celular para eu ver a hora. Jesus, então, ele faz esse discurso após ter escolhido os 12 discípulos, né? Os estudiosos discutem o fato que talvez o Sermão do Monte não foi um sermão único, mas um resumo dos ensinamentos de Jesus, e que todo o ministério de Jesus foi uma ilustração desse sermão. Então, eu pesquisei em 2 livros, né? Tudo isso que a gente vai conversar aqui não foi deduções minhas. Eu estudei no comentário do Tasker, que o meu marido tinha, que é esse livro aqui, sobre a vida de Mateus, e também no Manual Bíblico do Halley. Então, não são deduções minhas, viu, irmãs? Elas têm fundamento nos estudiosos aqui. E eles comentam que há essa divergência dos estudiosos, falando que, como foi um sermão muito grande, ele é o maior sermão de Jesus falado, né, compilado por Mateus, eles discutem que seria muito difícil que um mestre teria um ensino por tanto tempo, né? Mas que se foi tudo de uma vez só, ou se foi vários momentos de Jesus ensinando, que Mateus resolveu, então, compilar num só momento aqui, escrito na Bíblia. O fato é que Jesus, então, faz esses ensinamentos de uma maneira muito peculiar, muito única para o seu povo. Porque Jesus vai começar, através do Sermão do Monte, a declarar as características do reino de Deus. Ele vai começar a mostrar qual é o DNA daqueles que se dizem cristãos. Ele vai começar a trazer para o povo um entendimento muito maior do que até então eles conheciam através da lei. Jesus, ele vai traduzir a lei numa vida prática, numa vida diária, numa vida em que você não apenas enxerga ali os seus rituais, mas você enxerga o seu coração. Né? É muito lindo, porque é como a gente comentou aqui, brincando da dona Raquel, né? Que é uma pessoa elegante por natureza. A elegância, ela é uma essência, ela é algo que você carrega. É difícil pessoas se tornarem elegantes, elas podem até vestir de forma elegante, elas podem ter comportamentos elegantes, mas se isso não for algo do seu core, da sua essência, em algum momento a sua deselegância será evidenciada. Então, se eu não estiver internamente sendo transformada, eu não vou exalar aquela transformação em todo o tempo. Eu vou exalar em alguns momentos, principalmente nos momentos públicos, mas eu não vou ser aquela pessoa o tempo inteiro. E Jesus, ele começa aqui no Sermão do Monte com esse ensinamento maravilhoso, redentor, transformador, que é como que o cristão, então, ele vai se portar como um mensageiro, como uma tradução, como um que resplandece o reino de Deus, né? No versículo 2 aqui do capítulo 5, a palavra diz que Jesus, a postura física de Jesus é como se ele se assentasse, né? Ele vai para esse lugar mais alto, que é esse monte, né? Perto do mar ali da Galileia, e ele vai como se assentar. E isso se refere ao que eram os hábitos dos rabinos, né? Eles ensinavam sentado. Então, até um gesto muito simples de Jesus é um gesto que tem um significado, ligando a história e respeitando a história que vem antes dele. Apesar de Jesus ele ter uma pedagogia livre, uma forma muito diferente do que o pessoal fazia nas sinagogas, né, austera, formal, Jesus é livre, ele fala com a criança, ele fala com quem está no caminho, ele para e cura, ele era livre de todos os padrões religiosos, mas ao mesmo tempo ele faz questão de mostrar que ele respeitava tudo aquilo que vinha antes dele. Isso é muito lindo, muito gentil da parte de Jesus. Podemos prosseguir.
Se vocês quiserem interromper, gente, qualquer hora para acrescentar, para falar, para perguntar, por favor, tá bom? Nesta sessão, encontramos o ensino de Jesus sobre o modo como homens e mulheres devem orientar sua conduta ao tornar-se súditos do reino de Deus, cristalizando na forma de instruções diretas. Então, aqui, depois do versículo 1 e 2, Jesus vai começar a falar, então, das bem-aventuranças, né? Ele vai falar das características, das qualidades, então, desse homem e mulher do reino de Deus. As bem-aventuranças significa ser feliz, né? Bem-aventurado é a mesma coisa do que seja feliz, né? Bem-aventurado é aquele que é feliz. Então, é muito interessante porque Jesus ele começa o seu discurso, o seu ensinamento, trazendo algo leve, trazendo algo alegre, trazendo algo que nos arremete a um pertencimento de um pai, de uma relação, e não de um cumprimento de regras e condutas que vão fazer parte de algum sistema. Então, é muito interessante que essa forma livre de Jesus e até poética já começa a quebrar toda a forma enrijecida que os fariseus lidavam com a lei, né? É interessante que, como diz aqui, as bem-aventuranças, elas fazem conexões, algumas delas, com parábolas que Jesus vai contar ao longo da sua caminhada. E isso é muito interessante, como a gente pode ver, por exemplo, na bem-aventurança dos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, que é a primeira bem-aventurança, ela tem paralelo com a parábola do publicano e do fariseu, que é aquela parábola onde o publicano e o fariseu vão orar, o fariseu se ensoberbece, né? Ele faz uma oração bonita para se gabar, e o publicano, miserável homem que sou. E aí o Senhor diz que bem-aventurados são os humildes, porque esses serão exaltados. Então, Jesus, ele conta uma palavra e ela é afirmada depois de outra forma. E essa pedagogia da repetição, né, professora Thais? A pedagogia da repetição é muito linda e muito eficaz. Jesus, como mestre, ele ensina de várias formas a mesma coisa. E ele já de cara começa falando aqui de uma forma muito pedagógica, porque ele vai atrair essa multidão, esses seus discípulos ali para um ensino de vida, de coração, não de dogmas, não de doutrinas, não de rituais. Ele já quebra ali aquele processo que os fariseus vinham falando para o povo de Israel de como deveria ser a conduta cristã. Então, é muito lindo a gente ser inspirado por essa forma de Jesus ensinar, né? Eu quero ressaltar que esse Sermão do Monte, esse ensino de Jesus, ele tem que ser muito bem observado por nós, muito lido por nós, muito meditado, porque se a gente for pensar, é o maior ensino de Jesus, tanto na quantidade de informações que Jesus traz, mas na qualidade do que Jesus está falando, porque ele está dando para nós o norte da nossa vida com Deus. A gente tem muito relato na Bíblia de outros homens de Deus falando do reino de Deus, né? De Moisés, de Pedro, de Paulo, enfim, todos os homens e mulheres citados aqui, eles vão falar do reino de Deus. Mas aqui nós temos o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, ensinando. Então, existe uma autoridade, existe uma revelação dos mínimos e dos grandes detalhes que nós temos que absorver. Né? E o fato de Jesus ele trazer um ensino e ele depois ele ilustra isso, é algo que nós temos que absorver na nossa vida. Por isso que Deuteronômio 6 fala que a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho. E aí eu pego filhos, não apenas os filhos naturais, mas os filhos espirituais também, porque se as bem-aventuranças, elas são, se eu fosse colocar aqui um apanhado dos ensinamentos de Jesus, né? Que é a palavra, não é acordo, não é um regime, ela é estou esquecendo a palavra aqui que a gente usa para uma coisa de... Hã? É um estatuto? Tipo um estatuto, mas tem uma outra palavra que eu queria falar que a gente usa com... Hã? Dia. Ela é um tratado. O tratado foi isso que você falou, Thais? É um tratado de Jesus falando assim, meus filhos,
Se vocês querem me seguir, se vocês querem ter um perfil, um panorama, se vocês querem ter uma régua, se vocês querem ter uma referência de se vocês estão sendo de fato meus filhos ou não, eis aqui o que eu vou dizer, que quem é meu filho, que quem alimenta da minha fonte, quem come de mim, tem que traduzir. Então, é um tratado que não apenas de comportamento, mas que, antes de mais nada, é um tratado que nos atrai para nossa mente, o nosso coração, pensar como Jesus está falando aqui, né? E aí eu fico pensando como que nós temos que buscar isso para a nossa vida, e o Senhor vai falar conosco de várias formas a mesma coisa, até que a gente entenda na nossa mente e no nosso coração. Por isso Jesus falava aqui com palavras, mas ele também desenhava quase que isso, ele teatrava, ele fazia uma cena para que houvesse absorção completa daquele ensino na mente e no coração dos seus discípulos. Amém? Então, aqui depois vocês podem ler, né, também da palavra do misericordioso, né, com o credor incompassivo, a relação que tem, dos inimigos também com o bom samaritano. Então, foi assim que Jesus foi seguindo a sua explicação. Mas aí, pode passar para frente, Joyce. Vou ler só a segunda parte aqui, que é essa frase do C.H. Dodd, que eu achei muito interessante. A ética do Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Não devemos supor que sejamos capazes nesse mundo de amar nossos inimigos, ou mesmo o nosso próximo, na plena medida de Deus, que Deus nos amou, ou mesmo de sermos tão completamente desinteressados e ingênuos, tão puros aos desejos e ansiedades do mundo e tão predispostos ao sacrifício, quanto as palavras de Jesus o exigem, e contudo, estes são os padrões pelos quais nossas ações são julgadas. Então, o Sermão do Monte é a nossa referência, e ela só vai ser vivida por nós, pelo Espírito de Deus. Nós não vamos alcançar naturalmente, e nós não vamos alcançar por repetição de alguns atos, de algumas liturgias. Nós vamos ter que deixá-la entrar no nosso coração, e essa é a obra do Espírito Santo. Amém? Pode passar, Joyce. Então, do verso 3 até o verso 11 do capítulo 5, nós temos as 8 bem-aventuranças. Teremos 8 exclamações de Jesus das qualidades que devem ser encontradas na vida dos que submetem ao domínio soberano de Deus. O tempo verbal futuro usado na descrição daquelas bênçãos dos versos 4 a 9 enfatiza sua certeza e não simplesmente o seu aspecto futuro. E é muito interessante porque quando a palavra fala, por exemplo, aqui no primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesse ele fala que porque na primeira e na última ele usa o presente, mas nas outras ele usa o futuro. Então, quando ele usa o futuro, ele também está trazendo algo que acontece hoje e vai acontecer amanhã. Quando ele usa o presente, ele fala que porque é. Então, tudo isso que Deus vai prometendo aqui para nós é algo que ele já estabeleceu para nós. E que nós temos que crer e tomar posse dessa verdade absoluta de Deus para nós, amém? As 8 qualidades, quando integradas umas às outras, formam o caráter daqueles que serão aceitos pelo Divino Rei como seus súditos. Então, não é uma ou outra qualidade, não é uma ou outra característica. Eu, como filho de Deus, eu tenho que exalar todas as características do meu pai. Eu não posso pegar só algumas partes que são mais fáceis para mim. Naturalmente, é isso que acontece. Eu tenho características do meu pai e eu tenho características da minha mãe. Infelizmente, eu tenho as ruins e as boas. Mas em Cristo, nascida de novo, eu posso ter todas as características do meu Pai Celeste. E essas características, porque são plenas, porque são perfeitas, porque são boas, elas vão suplementar, elas vão sobressair, elas vão apagar aquelas características da minha vida que não foram boas, que não foram por sementes sadias, que foram tóxicas na minha criação. Amém, minhas irmãs? Jesus deixa um parâmetro, uma referência clara e prática de como os filhos de Deus devem andar. Quais são as características que temos que ter e que não podemos negociar. Então Jesus está começando, então, essas bem-aventuranças, esse sermão falando disso, chamando as pessoas a atentar para as características que nós devemos ter como filhos de Deus. Amém? Pode prosseguir, Joyce.
Os humildes de espírito é a primeira característica, texto de 5-3. Segue aí comigo, por favor, e eu vou pedir para que nós vamos falar de 8 características agora. No final de cada uma delas, você sempre vai ter um versículo que está escrito aqui, mas eu queria pedir para que alguma de vocês lessem, tá bom? Então, os humildes de espírito. Humildes são os que reconhecem que sem assistência divina não podem realizar nenhum bem e que não tem nenhum poder neles mesmos que os ajude a fazer o que Deus requer deles. Eu quero ler com vocês essas características e eu peço ao Espírito Santo que ele vá sondando os nossos corações. Amém? Toda vez que você e eu tivermos uma situação de impasse, e a gente tem todos os dias situações onde nós não sabemos como agir, o Sermão do Monte deve servir como nossa consulta imediata. Deus, o meu coração está nesse lugar. O meu coração está alinhado com essa característica que tem do Senhor, porque o Senhor vai agir em mim, através de mim, tendo essas características. Porque é muito perto aquilo que a nossa carne deseja do que aquilo que o nosso espírito deseja. É tão perto, é tão intenso, é uma luta tão constante que o apóstolo Paulo fala que tinha que se esmurrar para não fazer contra aquilo que ele pregava. Então, é sabido por nós que até Jesus voltar e nos resgatar, nós sempre vamos ter a luta da nossa carne contra o nosso espírito, porque nós habitamos numa carne caída, num pecado que todos os dias quer nos impor um ritmo diferente ao ritmo do reino de Deus. E quer nos separar desse reino absoluto, pleno, onde a alegria vai abundar na nossa vida quando a gente viver de acordo com ele, quando a gente pertencer, não é porque é apenas uma ligação de fazer parte do reino, mas era de ser desse reino, né? É de ter a essência do rei que estabeleceu todas as coisas. E quando eu tenho o meu cerne, o significado dentro de mim, de quem eu sou, esse cerne, ele me sustenta nas práticas difíceis que eu tenho que exercer. Mas eu nunca vou ser e sentir plena a partir das práticas. Então, todas essas práticas aqui, elas têm que ser incorporadas na nossa vida de forma intencional pelo Espírito Santo. Eu tenho que subjugar a minha carne e puxar essa virtude do reino de Deus sobre a minha vida através da ação do Espírito Santo. Ela não acontece natural. Ninguém aqui é humilde de natureza. Eu não sou, ninguém é. Porque a carne cogita contra as coisas do Espírito. E por isso a Bíblia fala que nós temos que nascer de novo, do Espírito. E esse nascimento é todo dia. Ele não é só no dia que eu converti, que eu aceitei a Cristo. O processo de santificação é um processo diário, onde eu tenho a ação do Espírito Santo para trazer sobre mim o vestido da humildade. Amém? Quem pode ler Tiago 4:6, por favor? Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Que o Senhor te leve a meditar na sua vida o que você tem sido humilde, ou o que a gente tem sido soberba. Amém? A soberba, ela vai vir. É nosso senso de direito, nosso senso de que nós temos a razão, nosso senso que nós temos que prevalecer. Isso não vem do Espírito. Isso vem da nossa carne. Segundo, tem tanta coisa para falar, eu tenho que agir mais rápido. Os que choram, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. São os que lamentam tanto os seus próprios pecados e falhas, como o mal tão preponderante no mundo, causando tanto sofrimento e miséria. Eu olho para esse versículo e eu vejo a capacidade que Deus nos dá de ter empatia. Empatia com as outras pessoas e empatia conosco mesmos. Empatia com a nossa dor, de entender que nós estamos vivendo um processo de dor quando ele acontece, e por isso eu vou chorar. Eu vou chorar o meu pecado que luta contra mim, que às vezes vence. Eu vou chorar a dor que eu estou vivendo, e eu vou chorar a dor do meu outro, porque a palavra fala que eu vou chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, eu não posso ficar indiferente. Quando eu estou indiferente, quando aquilo que o outro está vivendo não me afeta, isso é um termômetro que mostra que eu estou enrijecida. E eu preciso clamar ao Espírito Santo, que ele me quebrante, me dê a capacidade de ser empática, de me compadecer, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A gente tem sido impactado e nós estamos chorando junto com a dona Raquel e com toda a casa e com toda a família, pelo momento que eles estão vivendo com o Gabriel. Da mesma forma que, mesmo sem conhecer nossos irmãos do Afeganistão, meu coração está
está chocado com o que vai acontecer naquele lugar, por uma ação do mal, através de todos aqueles homens esqueci o nome, do Talibã. É muito triste, é muito chocante o que eles estão fazendo. Ontem eu estava escutando a BBC, eles estão buscando os afegãos civis normais que ajudaram os Estados Unidos, né? Como tradutores, por exemplo, e eles estão buscando esses homens que ajudaram há anos atrás para matar toda a sua família, simplesmente porque eles ajudaram os Estados Unidos. Então, enfim, são tantas situações que a gente tem na nossa vida e que o choro é o lugar onde o Senhor quer manter o nosso coração, porque a gente entende que a nossa dependência vem do Senhor. Amém? Quem pode ler Salmo 126, 5? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Amém. E é uma promessa do Senhor, né? Então, irmãs, o choro faz parte, o choro é bom, o choro é bom. Vamos chorar para ser consolado pelo Senhor, amém? Terceiro, pode passar, Joyce. Os mansos. E aí já vai separando alguém para ler Mateus 11, 28 e 29, tá? Os mansos são aqueles que se humilham diante de Deus por reconhecerem sua total dependência dele e, portanto, podem ser gentis no trato uns com os outros. Eu acho maravilhoso, porque a palavra fala que os mansos herdarão a terra. Porque quando o Senhor vier, os mansos vão prevalecer. Os mansos são aqueles que têm consciência plena de quem eles são e não precisam se defender sobre ninguém. E daí eles podem ser gentis, porque eles não estão na defesa de quem são. Eles têm a convicção de quem são. E eles têm a convicção de que eles servem um Deus soberano que tem o poder de todas as coisas, da consumação dos tempos, inclusive. E que no tempo e no modo do Senhor ele vai agir. Então, quando nós nos sentimos feridos, atacados, ou nos sentimos de alguma forma lesados, isso não nos dá direito a não sermos mais mansos. Isso não nos dá direito a sermos soberbos e autoritários. Porque nós temos a convicção, a mansidão, ela retrata, ela é uma característica, ela revela que nós confiamos no Senhor e não na força do nosso poder. Amém? Mateus 11, 28 a 29. Vinde a mim todos que estão... Pode ler. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu vou só te fazer uma pergunta. Você prefere estar perto de uma pessoa mansa ou de uma pessoa irada? De uma pessoa mansa ou de uma pessoa autoritária? De uma pessoa mansa ou de uma pessoa soberba? O manso, ele traz aconchego, ele traz acolhimento, ele traz sombra e descanso. Amém? Próximo, Joyce. Os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, felizes, aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. São os que, por ansiarem por ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino plenamente estabelecido, anseiam também por fazer eles próprios o que é justo e reto, e não serem eles os que bloqueiam os propósitos de Deus. Então, nós devemos ser bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça. O que depender de mim, eu vou ser justa. O que depender de mim, eu vou ser correta. O que depender de mim, eu vou dar o que é justo a outra pessoa, eu vou pagar bem o meu funcionário, eu vou pagar os meus impostos. O que depender de mim, eu vou ser correto com aquela pessoa que não viu um produto na minha linha lá de passagem no supermercado e não contabilizou. Eu vou falar, olha aqui, isso aqui ficou para trás. Eu vou ter fome e sede por fazer a justiça de Deus ser traduzida na terra. Eu não vou ser aquele que faz vista grossa e não vê o que está acontecendo. Para poupar a minha vida do desgaste, da vergonha, da humilhação ou daquilo que vai me custar ser justo. Amém? Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé divinamente instituído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Sabe por que eu escolhi esse versículo, irmãs? Porque
Aqui a palavra fala que não é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O Senhor vai pedir na nossa vida muitas vezes ações para a gente fazer a respeito de acontecimentos que a gente ainda não viu. Onde a gente não vê a figura maior que Deus está vendo. E, no entanto, é a nossa fé que vai nos fazer andar em direção àquelas ações que o Senhor está nos pedindo, mas que nós não estamos vendo. E elas vão promover justiça de Deus na terra. Nós não podemos colocar nossa razão antes da fé e falar, eu vou fazer aquilo que eu acho que tem sentido, aquilo que eu posso me assegurar. Isso não é fé. Isso não é a nossa relação com um Pai soberano, um Pai celestial que está acima de todas as coisas. A nossa fé vai exigir de nós essa ação onde a gente não vê, mas a gente crê. Amém? Próximo, Joyce. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado, feliz aquele que é misericordioso. São aqueles que estão conscientes de serem indignos, recipientes da misericórdia de Deus, e que se não fosse por essa misericórdia, eles não seriam apenas pecadores, mas pecadores condenados. A palavra misericórdia tem a sua origem no grego e no latim, significa compaixão do miserável. O Senhor teve compaixão de mim e de você, que éramos miseráveis. E, portanto, nós temos que ter compaixão uns dos outros, porque nós também éramos miseráveis. Quem pode ler Lamentações 3:23? Está aqui na tela o versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Sabe aquela pessoa difícil? Sabe aquela pessoa que parece uma pedra no seu sapato? Que te incomoda, que te fere, que te chateia? Você fala, aquela pessoa difícil. O Senhor fala para você renovar sobre ela a compaixão todos os dias. Porque o Senhor renova sobre nós a compaixão todos os dias. Ele renova, ele fala de novo, minha filha, eu te empodero do meu espírito, eu renovo sobre você minha porção, eu tenho para te dar, e você tem que receber. E uma vez recebendo, você reparte com quem precisa também. Amém? Outro próximo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O limpo de coração, ele é inteiro, ele é integral, ele é limpo, ele não tem dualidade. Ele é transparente, ele é autêntico, ele é. E aqui a palavra em Hebreus 11:27 fala, pela fé, ele abandonou, ele quem? Moisés, o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eu não posso ter dúvida de quem eu sou. Eu pertenço a um Deus todo-poderoso. E, portanto, eu sou tudo aquilo que ele me fez, me criou para ser. Eu não sou duas pessoas. Eu não sou quando é conveniente. Eu sou limpa de coração. Meu coração é inteiro do Senhor. E eu vivo e obedeço a esse Senhor como se eu visse ele na minha frente. Porque pela fé é o que Moisés aqui está relatando nesse trecho de Hebreus. Amém? Próximo. Bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. São os que estão em paz com Deus, que é o autor da paz e o apreciador da concórdia. São os que aproveitam qualquer oportunidade que se lhes abra para efetuar reconciliação entre aqueles que estão em desavença. Ele promove a paz. Nós temos também que promover a paz. Não apenas a gente ver uma situação e ter um diagnóstico por ela, mas o que depender de nós, a gente promove a paz. Aqui a palavra em Romanos 12:18 fala, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós somos agentes de paz. A gente promove de maneira intencional. Essa característica aqui do reino de Deus é algo que eu posso observar cada situação dentro da minha casa mesmo, entre pai e filhos, entre esposa e esposo, entre irmãos. Como que eu posso promover a paz? Como é que eu posso promover um ambiente em que a paz reine? Vou dar uma dica muito simples aqui em casa.
Às vezes eu ponho música clássica na hora do almoço para acalmar os ânimos, porque chega com fome, agitado, cada um com uma situação, e eu ponho música clássica. Minha sogra me ensinou essa dica simples, mas porque é uma ação que eu penso em promover, às vezes ela ajuda, às vezes ela não ajuda, mas é só um exemplo de ações que eu posso pensar em que promove um ambiente de paz, um ambiente de quietude, um ambiente onde nós vamos ter ambiente para conversar. Amém? E de um exemplo mais simples ao exemplo mais complexo, a palavra de Deus fala que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Palavra branda é um agente de paz, de pacificação. Porque diante de uma situação complicada que eu estou discutindo com alguém, eu posso escolher as palavras que geram paz, ou as palavras que vão gerar mais discórdia. Então, todos os nossos atos, eles são recheados da tradução de qual reino nós pertencemos. Amém? E para terminar aqui, nós temos a bem-aventurados os perseguidos, né? Que é o último item aqui das bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que são perseguidos sofrem simplesmente por sustentarem os padrões divinos da verdade, justiça e pureza, recusando-se a ajustar-se ao paganismo ou a curvar-se perante os ídolos que os homens erguem como substitutos de Deus. 2 Timóteo 3,12 fala: ora, todos quanto querem piedosamente serem seguidores de Cristo serão perseguidos. Então, Jesus já avisa aqui, fala, olha, é o seguinte, todas essas características que eu falei, viver pertencente a esse reino incomoda, porque a gente traduz a verdade para as pessoas que não estão nela. A gente calado traduz a verdade, porque a gente lembra a essência da elegância do reino, ela é traduzida, ela é percebida no meu ser being, ela não precisa de fala, de ação, ela exala por si só. Então, quando a gente chega no ambiente como embaixadores de um reino, a gente causa incômodo, desconforto naqueles que não são desse reino. Porque a nossa vida, ela exala uma verdade, que exala um espelho, que exala uma luz que ilumina onde não está tendo luz na vida daquela pessoa. E isso é desconfortável. Quando você olha para uma luz muito forte, quando você vai olhar para o sol do meio-dia, você não dá conta, aquilo te incomoda, seu olho não fica aberto. Você quer fugir daquela luz tão forte. Então, nós temos que ter essa consciência para a gente não trazer como algo pessoal, às vezes, a rejeição que nós sofremos de pessoas. Às vezes, uma rejeição no olhar. Às vezes, a rejeição de não trazer uma amizade para nós. Às vezes, uma rejeição de nem nos querer ouvir. A gente sofre perseguições em níveis, aqui no Brasil, ainda em níveis muito pequenos, perto dos outros países que já estão vivendo. Mas a perseguição de matar, a perseguição de prender, ela é um dos tipos de perseguição. Nós sofremos a perseguição velada, muitas vezes, simplesmente por sermos os filhos de Deus, e isso não pode nos fazer recuar. O Senhor já falou que nós somos pertencentes a esse reino com ou sem perseguição. Amém? Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, apesar que temos que ter jeito, cautela, forma de falar para elas, porque a verdade tem sempre que vir com amor. Ela nunca é destituída do amor. Então, nós nunca vamos falar a verdade do reino para estrupar uma pessoa espiritualmente e forçar ela a acreditar. Ela sempre vem com amor para saber a hora e a forma de eu trazer essa verdade. Mas a verdade por si só, habitando em nós, ela vai trazer um desconforto em quem está ao nosso redor. Amém? Bom, minhas irmãs, essa aqui termina as bem-aventuranças, aquelas 8 características do reino que são nossos parâmetros de verdade. Amém? Então, só para a gente resumir aqui, o que a gente falou até aqui. Nós falamos sobre os humildes de espírito, nós falamos sobre os que choram, sobre os mansos, nós falamos sobre os que têm fome e sede de justiça, nós falamos sobre os misericordiosos, sobre os limpos de coração, sobre os pacificadores, e que vivendo tudo isso, nós vamos ser perseguidos. Mas que isso são as características, esse é o DNA dos filhos e filhas de Deus. E é nesse lugar, e é vivendo essas características de Deus em nós, é que nós vamos ser plenamente alegres, contentes e felizes, porque elas nos pertencem, elas nos ligam a esse reino. Amém? E é muito interessante que aqui Mateus vai, depois desse momento aqui, Jesus, na verdade, né? Mateus só escreveu, compilou, Jesus vai falar sobre o céu da terra e luz do mundo. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, talvez eu não vou ler tudo que eu escrevi, porque a hora já está muito avançada e eu não vou conseguir, às vezes, cobrir tudo que eu estava encarregada de cobrir.
Então, eu vou só pontuar, tá bom? Só um pouquinho. Quando ele fala aqui do sal da terra e luz do mundo, é muito interessante, de novo, a pedagogia do mestre, porque ele fala assim, tá bom, eu te falei tudo isso, manso, humilde, pacificador. Agora, todas essas características, elas têm que estar no povo. Você tem que repartir ela no meio onde você está. Assim como o sal, que só tem a sua eficácia sendo absorvido pela comida. O sal na prateleira não faz efeito nenhum. Ele só tem seu efeito manifesto quando ele é integrado a um alimento e ele vai ou restaurar o sabor daquele alimento ou ele vai preservar aquele alimento. De forma que a nossa vida compartilhada com outras pessoas, ela vai ajudar essas pessoas a se restaurarem naquilo que Deus as criou para ser. E nossa vida com outras pessoas, nós vamos ajudar que as pessoas não se desintegrem daquilo que elas foram chamadas para ser. É muito sério a palavra quando fala para ser sal, porque ele fala que se o sal não tiver a sua utilidade, de nada ele serve. Então, nós fomos criados para interferir na sociedade. Nós fomos criados para andar com outras pessoas. E, de alguma forma, a gente salgar a vida delas com as características de Cristo que estão em nós. É pegar uma pessoa que é irada, que ira fácil, que fica nervosa, e você pacificar o coração dela através da ação do Espírito Santo. A sua presença vai ser uma referência de luz em que ela pode ser pacificadora. Ela pode ser aquela que sabe falar a palavra branda que desvia o furor para resolver a sua questão. Amém? Do mesmo modo, a palavra vai falar aqui da luz do mundo. Então, ele fala do sal da terra, que é uma essência. Nós temos o sal da terra, nós somos o sal da terra. Nós somos um sal que precisa estar salgando essa terra. E nós precisamos de ser luz do mundo. Porque o Senhor fala que a luz, ela ilumina. E para ela iluminar, ela tem que estar num lugar estratégico. O lugar estratégico onde a luz de Cristo vai ser vista por todos, a ponto que eu vou ser como um luzeiro, como aquele farol que me indica o caminho que eu tenho que andar. Então, eu não posso viver de forma tímida, nem de forma negligente, onde eu não quero repartir aquilo que Deus está me dando. Né? Por isso que a palavra fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque o Senhor nos manda viver uma vida exposta daquilo que eu tomo atitude. Tem um verso em inglês que tipo assim, você pensa o que você pensa e você tem que assumir para você e para os outros aquilo que você pensa. Então, eu penso isso, eu penso que nós temos que ser justos, eu penso que nós temos que dar a César o que é de César, eu penso que nós temos que e eu vivo de acordo com isso, para que de fato então eu seja sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Amém? Pode passar, Joyce. Então, depois que Jesus ele mostrar como que elas têm que estar sendo vividas por nós, né? Ele vai então Jesus vai tratar da lei. E eu acho legal porque eu fico pensando assim, até nisso Jesus fala tanto que ele é manso. Porque pensa, minhas irmãs, o tanto que o povo de Israel estava em ebulição, estava alvoroçado, estavam agitados com a presença de um simples carpinteiro que chega chegando e fala que ele é o Filho de Deus, totalmente fora do protocolo religioso. Jesus, ele é tão cheio daquilo que ele é em Deus, que ele tem atitudes ousadas que o expõem sem medo da crítica, do comentário e do rechaçamento que ele ia levar. E esse é o caráter que me admira em Jesus, demais. Porque nos levantar por aquilo que acreditamos exige de nós coragem, exige força, exige, antes de mais nada, entendimento de quem nós somos. Porque na hora que o outro tiver dúvida de quem nós somos, eu não posso ter dúvida de quem eu sou. Eu não posso ter. Só eu que não posso ter dúvida. Todo mundo pode ter, mas eu não posso ter dúvida de quem eu sou em Deus e aquilo que Deus me designou a fazer nessa terra. Jesus, a forma como ele chega publicamente para esse primeiro grande ensino é linda, porque ele não chega se defendendo. Talvez nós começaríamos pela lei, justificando, falou, gente, peraí, eu vim aqui para cumprir a lei, viu? Eu estou aqui debaixo da lei que Moisés deu para o povo não sei quantos mil anos atrás. Eu estou debaixo dessa lei.
Não, ele não chega se defendendo. Ele não chega justificando. Ele chega ampliando a visão da lei de uma forma indireta, quando ele fala dos humildes, quando ele fala do pacificador, quando ele fala do tem fome e sede de justiça, dos misericordiosos, porque ele está falando das ações do coração, que nascem no coração e que não nascem dos ritos. Mas agora, ele vai também falar da lei, para que se cumpra toda a profecia e para que ele reforce a lei e não a ignore, e não a negue. Mas ele não faz como quem se defende, ele faz como quem tem certeza e convicção do caminho que Deus mandou ele percorrer. Então aqui a gente, né, Jesus ele não veio aqui, quero ler essa parte do segundo trecho aqui, do segundo parágrafo. A lei prescrita por Jesus não é nenhum código de regras exteriores que possa ser seguido ao pé da letra, mas sim uma série de princípios, ideais e motivos para a conduta, mais coerente com a lei que Jeremias predisse o Senhor haveria de colocar na mente dos homens e escrever no coração. Então, lá em Jeremias 31, 33, ele também profetiza que Jesus viria para colocar a lei, a nova lei, na mente e no coração das pessoas. Jesus insiste que em seu ensino ele não está de modo algum contradizendo a lei mosaica, embora esteja em oposição ao tipo legalista que os escribas haviam construído sobre ela. Lá em Mateus ele vai dizer isso de forma clara e evidente. Glória a Deus por esses 2 versículos, porque esses 2 versículos sustentam a verdade, que Jesus não veio para não cumprir a lei ou falar mal da lei, ele veio para cumprir e não para revogar a lei. O que Jesus vai dizer aqui é que as exigências e Deus nessas questões são muito mais amplas, inclusivas e rigorosas do que pareciam sugerir as interpretações correntes dadas pelos escribas. Pode passar, Joyce. Então, aqui, o que Jesus vai falar? Nesses próximos versículos aqui, do versículo 17 ao 48, Jesus vai mencionar sobre homicídio, adultério, juramentos, vingança, ódio aos inimigos e ódio aos inimigos, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Vai falar sobre esses cinco atos de injustiça que nós cometemos e atos que a lei falava sobre ele. Então, por exemplo, na questão do homicídio, os 10 mandamentos falavam sobre a questão do homicídio. Mas Jesus ele não vai falar apenas quando que você pode matar ou quando você não pode matar. Jesus ele vai tratar da ira do coração, que é a razão pela qual nos leva a cometer um homicídio ou abruptamente uma ação ruim de bater em alguém, ou a ira vai te levar a xingar alguém. Jesus aqui em Mateus vai falar, inclusive, se você chamar alguém de tolo, você vai ser condenado. Porque Jesus vai tratar da raiz do nosso coração, não da consequência do que essa raiz maligna vai gerar apenas, mas da raiz do nosso coração. E tratando da raiz do nosso coração, é onde a gente tem a plenitude de vida, onde a gente vive não de maneira apenas externa, aparecendo ser algo, mas a gente de fato o é. Então, da mesma forma, ele vai tratar do adultério, né? O adultério é senão a expressão final de pensamentos cobiçosos, cultivados na imaginação e alimentados pela contemplação ilegítima do objeto de desejo, de modo que os olhos e a cobiça da carne não podem ser desassociados. Quando Davi olhou para Betseba, não é? Que ele desejou? Eu confundo Betseba com Abigail, tem hora. Ele olha... Betseba, né? Ele olha olha só que interessante. Ele vê Betseba nua, tomando banho. A posição dele no palácio, do quarto dele, era estratégico para ele enxergar. Ele não procurou, nossa, vou com um olhar indiscreto ver uma mulher nua. Ele viu. Os nossos olhos, minhas irmãs, captam as imagens que a gente capta. Você não tem como andar vedada no olho, mas você então vai estar se deparando todos os dias com imagens que vão te influenciar. O que cabe a nós é cortar pela raiz as imagens que não são imagens boas para os nossos olhos, permanecerem na nossa mente e ir para o nosso coração. Aí entra uma intencionalidade minha como filha de Deus, como parte desse reino, súdita desse reino, entender que eu não posso ter uma imagem que gere uma cobiça dentro do meu coração. Consertando. Ter a imagem eu vou ter, mas eu não vou alimentar essa imagem dentro de mim. Então eu desejo muito uma roupa nova.
Se eu ficar só pesquisando roupa nova, roupa nova, roupa nova, roupa nova, eu olho para a irmã que tá bonita com a roupa nova e falo, eu queria ter aquela roupa nova. E eu começo a murmurar porque eu não tenho dinheiro para roupa nova. Aí eu tô alimentando, eu tô dando vazão para essa cobiça. Essa cobiça vai gerar outras coisas na minha vida. É como o Paulo Júnior costuma dizer, eu acho maravilhoso esse exemplo dele. Os passarinhos vão vir rodear nossa mente e vão tentar fazer ninho. O meu exercício é não deixar fazer ninho. Amém? Mas os passarinhos vão vir, as ideias vão vir, as tentações vão vir, os meus olhos vão ver. Mas a minha mente e o meu coração rendidos ao meu Senhor vai bloquear, vai cortar, vai jogar fora, vai lavar com uma outra palavra de Deus aquilo que me pertence para aquela hora. Aquela mulher não pertencia a Davi. Então eu devia falar assim, ela não é minha, ela não é para mim. Pronto, corta, elimina, pense em outra coisa. Amém? Juramentos é a mesma coisa. Jesus vai falar, não vai jurar pelo céu, pela terra, por nada, porque tudo pertence a Deus. Então, seja sua palavra sim, sim, não, não. Eu não preciso jurar para validar quem eu sou. Eu tenho que ser quem eu sou. Jesus vai falar da vingança, que não adianta ser olho por olho, dente por dente, que se pedir sua túnica, você entrega. Se pedir para andar uma milha, você anda duas. Então, o ódio aqui aos inimigos, Deus fala assim, você vai orar pelos seus inimigos e ter compaixão deles. Então, Jesus, ele não veio de forma alguma contestar a lei. Ele veio ampliar a lei. E ele veio nos colocar num lugar indesculpável, onde a maldade nascida do nosso coração está sendo confrontada. Porque não adianta eu apenas permanecer com uma aparência de coisa correta, que era os que os fariseus tentavam se mostrar, sendo que o meu coração está corrompido. Ele está perdido, ele está largado, ele está sem conexão com o Pai. Então, eu não traduzo esse reino. Eu traduzo apenas dogmas, doutrinas, posturas, religiões, rituais. Isso é vazio, isso é sem essência, isso não é percebido pelas pessoas. No entanto, quando eu tenho uma pessoa, um filho, uma filha de Deus que está encharcado da essência de quem Deus é, o caminhar dele é percebido, né, Thaís? Como alguém que pertence a Íris. Você não precisa falar. Você só exala o amor, a paciência, a misericórdia, o longo ânimo. A gente exala o que a gente é. E Deus mandou a gente ser cidadãos de um reino que não pertence a esse reino terrestre. Então, nós vamos ser diferentes, sim. E é uma diferença que atrai e uma diferença que repulsa. Porque é uma diferença que ilumina para quem quer seguir a Cristo, mas é uma diferença também que nos faz ser perseguidos por aqueles que não querem a Cristo. E nós temos que ter estômago para viver essa dualidade todos os dias, amém? Nós vamos ter estômago estando ancorados na presença do Senhor todos os dias. Ô, Senhor, meu tempo está acabando, né, Joyce? Passa aí para frente, irmã. Não sei como é que a dona Raquel dá conta, né? Nossa mestra, ela é craque. Pode passar. Pode passar esse também? Pode passar esse também, amiga. Esses últimos dois capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, esse irmão aqui, Halley, que eu estudei do Manual Bíblico, ele chama de ensinamentos celestiais. Ele fala que é o caminho da maturidade do cristão. Continua sendo o Sermão do Monte, continua sendo esse ensinamento de Jesus sobre como que a nossa vida no dia a dia, na prática, é traduzido traduz o reino de Deus, né? Então, só quero mencionar de maneira bem breve que ele começa no capítulo 6, por exemplo, citando aqui as 3 práticas que o judaísmo tinha de maneira muito... eles valorizavam muito essa... Eu vou ler aqui, que é melhor do que eu tentar explicar. Os 3 primeiros ensinamentos contidos aqui são as 3 expressões de piedade judaica: dar esmolas, orar e jejuar, mencionados aqui na ordem de importância que eles atribuíam. Jesus mostra que também eram características dos filhos de Deus. Dar esmola, orar e jejuar, ser generoso, orar e jejuar, também são características dos filhos de Deus. Mas somente quando eram praticadas sem nenhuma ostentação e sem nenhum desejo de receber louvores dos homens.
Então, Jesus aqui começa a falar do que já era praticado ali pelo povo, né, de Israel, mas que às vezes com a intenção equivocada. Então, Jesus agora, no capítulo 6 e 7, vai pegar várias situações do dia a dia do povo e vai trazer elas à luz da palavra de Deus. Não vai dar tempo da gente ler cada uma, mas como a dona Raquel costuma nos passar a tarefa de casa, né? Você lê em casa esse capítulo 6 e 7, porque você vai ver evidenciado em cada acontecimento do dia a dia uma revelação de Deus mais ampla, mais completa daquilo que Deus vê no nosso coração em relação àquela atitude, né? É interessante aqui que esse Levertov fala, porque ele fala assim, embora os discípulos devem ser vistos praticando boas obras, porque afinal de contas nós somos a luz do mundo, então nós não temos como esconder aquilo que é prática do reino de Deus, amém? Nós não devemos esconder. Contudo, ele diz, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Então, eu vou dar a esmola escondida, eu vou ser generoso escondido. Essa semana a gente recebeu uma oferta de um irmão que queria dar para um outro irmão, e ele nos pediu para entregar e falou assim, não fala que fomos nós. Eu fiquei até assim espantada, e aí estudando essa semana eu falei, gente, que coisa linda, é raro ver, né? Esse irmão que doou não queria ser anônimo, né? O que a palavra de Deus está falando aqui para a gente ser. Não que você tem que ser todas as vezes, né? Mas no caso aqui ele está falando para que você não faça isso para sua vanglória, né? Pode passar, Joyce, por favor. Já estamos terminando, tá, irmãs? Vocês me dão mais 5 minutinhos? A gente já são 10 horas? Só mais 5? Obrigada. Então, o que eu falei para vocês depois estudarem em casa, é porque aqui ele vai falar dos tesouros no céu. Então, no capítulo 6 e 7, depois ele vai abordar onde está o seu tesouro, ali está seu coração. Né? Ele fala de como a gente não deve ser apegado com as coisas dessa terra. Depois ele vai falar sobre o julgamento dos outros, a forma que nós não devemos julgar as pessoas. Depois ele vai falar para a gente não tirar pérolas aos porcos, que é a gente ter sabedoria para saber entregar a palavra de Deus, o seu tempo, aquilo que é o recurso que Deus deu. A gente ser orientado por Deus, porque existem porcos, existem os sugadores de energia, existem aqueles que nós temos que saber sacudir a poeira dos nossos pés e falar, Deus te abençoe. A palavra nos instrui a respeito disso. A palavra fala da persistência na oração, que é o lugar que a gente tem que permanecer. A regra áurea, né? A regra de ouro, aquela regra que a palavra de Deus ensina e que o mundo inteiro pegou e fala como se fosse um ditado popular, né? Faz ao próximo aquilo que queres que faça com ti mesmo. Os gregos, os filósofos de forma geral usaram essa regra, que é uma conduta bíblica, onde eu tenho que fazer com o meu próximo aquilo que eu quero que faça comigo. Então, amiga, você quer ter misericórdia? Receber misericórdia? Seja misericordiosa. Você quer ter paz? Promova a paz. Você quer ter uma pessoa mansa? Você promove a mansidão. Então, a gente, muitas vezes, mais espera a gente mais espera das pessoas as características do reino, principalmente dos irmãos cristãos. A gente se indigna muito rápido com os nossos irmãos na fé quando eles têm atitudes contra nós, que nos ferem e que não são do reino de Deus. E que, de fato, vão nos ferir. Mas a palavra fala que eu também tenho que observar, né, a trave que está no meu olho, e pensar assim, que eu também sou uma miserável, e que muitas vezes eu vou ferir outras pessoas naquilo que o meu pecado ainda predomina em mim, né? O caminho apertado, ele vai falar do caminho onde a gente é estreito mesmo, os falsos profetas que vêm para tentar nos tirar o foco de Jesus. E eu queria só terminar, concluindo, falando duas coisas. A primeira é que todo esse ensinamento de Jesus termina falando desse exemplo dos dois construtores, que construíam um sobre a areia, outro sobre a rocha. E é muito interessante, de novo, a pedagogia de Jesus como mestre nos ensinando, né? Ele fala, olha, tudo isso que eu falei, tudo isso que vocês ouviram, tudo isso que permeia a vida de vocês no dia a dia, porque Jesus percorre aqui todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida estão aqui, por isso que eu fico encantada com esse sermão, com esse ensinamento de Jesus, porque ele é a nossa referência. Na dúvida da motivação do nosso coração, a gente tem que voltar para esse sermão, para esse ensino, que foi o maior ensino compilado de Jesus. Então, ele tem que ter a nossa atenção para alinhar nosso coração com o coração de Deus.
E para entender que, uma vez eu vivendo isso, eu vou edificar sobre a rocha, eu vou estar firmada. Se eu não edificar essa casa, se eu não praticar essa palavra que Deus nos ensina, eu vou estar vulnerável às ações externas que a vida vai nos trazer e que sempre vão nos abalar. Eu sei que tem sido um grande abalo sísmico na família da dona Raquel, a ida do Gabriel. Mas eu estou sendo iluminada. Eu estou sendo iluminada, irmãs, eu sei que tem doído, e a dona Raquel chora longe, a Dani, todos eles, mas eu vejo junto com a dor, eu vejo a fé. A fé alicerçada numa rocha, que tem uma convicção plena, que sabe que todos os nossos dias estão escritos e determinados, e que aí a minha mente que fica vagando com um passarinho o tempo inteiro, tentando fazer morada, falando, mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? Mas por quê? Ela é eliminada, esse porquê, essa dúvida que tenta nos trazer incredulidade, ela é eliminada com a palavra que fala o seguinte, porque todos os nossos dias estão escritos e determinados. Já estão, e eu só me submeto a essa verdade. Por mais que a realidade de perder alguém tão cedo doa no nosso coração. E a postura da dona Raquel, da Dani, tem sido uma fortaleza no meu coração esses dias. Porque eu falei para Deus, eu quero ter essa postura mediante a dor, insuportável quase, se não fosse o Senhor para consolar. E para terminar, o livro de Mateus, ele vai terminar lá no versículo 28. Olha que interessante, minhas irmãs. Pode deixar aí, amiga, no coisa, mas eu vou só voltar aqui no Mateus 28, para a gente terminar mesmo, de verdade. Mateus 28, então, já é Jesus falando do final do ministério dele, né? Então, nós vamos viajar lá para o final. E olha o que ele diz para os seus discípulos no final. Então, o Sermão do Monte é o início do seu ministério, amém? E no final, ele fala lá no Mateus 28, versículo 18, ele fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor acabou de ordenar aqui nesse Sermão do Monte muitos ensinamentos, não são uns, são os ensinamentos de uma vida com Deus. E ele nos incumbiu, essa palavra, ele nos incumbiu de fazermos discípulos. E fazer discípulos é inculcar, é ensinar, é iluminar a outras pessoas esses ensinamentos. É ser sal e luz na vida dessas pessoas. Então, minhas irmãs, eu clamo para que os nossos dias sejam sal e luz e a gente possa fazer discípulos por onde a gente andar. Fazer discípulos ajudando os nossos irmãos e irmãs a viverem o que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, amém? Porque é um sermão que, de uma forma única, ele tem na figura do seu pregador, na figura de Jesus, o suprassumo da mensagem. Quando a gente vê outros ensinamentos, geralmente o ensino em si é o mais importante. Mas nesse ensinamento aqui de Jesus, ele é o mais importante. É ele dizendo a respeito dele mesmo. E essa autoridade nos foi concedida também, para a gente poder viver o que ele falou que a gente vai viver e para a gente atrair outros para viver com ele. Amém? De alguma forma eu possa ter contribuído com os nossos corações. Obrigada, dona Raquel. Não sei se a senhora está aqui ainda. Estou. Obrigada, Ró. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Glória a Deus. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Deus nos abençoe, né, irmãs? Obrigada, viu? Obrigada, Joyce. Um bom fim de semana para todo mundo. Deus abençoe. Beijo no coração. Amém. Obrigada, viu? Beijo. Vamos orar para terminar, né? Também. Uhum. Lana, tem muito tempo que você não ora com a gente. Você pode fazer uma oração abençoando a Roberta, agradecendo por esse momento, esse tempo. Amém. Realmente entregando ao Senhor, né? Tudo que a gente aprendeu aqui, que isso possa frutificar no nosso coração, né? Amém. Amém, Senhor. Que alegria poder viver esse momento, poder viver essa sexta-feira
com tanta agitação, com tanta demanda, mas o Senhor separou esse momento para a gente, o Senhor falou ao coração da Roberta de uma forma tão especial, que por vários momentos nós nos emocionamos, nós sentimos a tua presença, nós sentimos o teu espírito fluindo, e é isso mesmo, Senhor. O Senhor testifica no nosso coração através disso, desse fluir, desse quebrantamento, dessa sensibilidade que nos leva ao reino, que nos mostra um pedacinho daquilo que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por revelar essa palavra maravilhosa que vem do teu trono e que quebra os muros que a gente constrói, vai construindo durante todas as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a Roberta de uma forma especial, derramar teu Espírito Santo sobre ela, mais e mais, para viver a plenitude, oh Deus, todos os propósitos, tudo aquilo que o Senhor preparou para ela nessa terra, que ela possa impactar mais pessoas, com aquilo que o Senhor, com as joias que o Senhor tem entregado ao coração dela, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa, de fato, Senhor, consolar a vida da dona Raquel, da Dani, de toda a família, Deus, e que nessa ministração o Senhor possa ir consolando em todos os momentos. Usa a nossa vida, Senhor, usa o nosso coração. Às vezes nós não temos palavras, mas nós temos o poder da oração. Então, que o Senhor possa nos usar como intercessores dessa casa, Senhor, para o Senhor sustentá-los, por lembrá-los todos os dias que a tristeza vir, que, oh Deus, é um reino preparado para eles. E que o Gabriel está vivendo essa porção. Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Cada amada que está aqui, cada irmã que está aqui ouvindo tudo isso, que essa palavra seja semeada em solo fértil, Senhor, e que multiplique, que a gente não possa reter aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que a gente multiplique do conhecimento, do entendimento do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Obrigada, irmãs. Deus abençoe, viu? Bom